Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar 1 Coríntios e nós já estamos no capítulo 15 e 16, que são os últimos. Para começar, eu vou dizer a vocês que o cristianismo, ele só tem relevância como religião por causa de um fato: a ressurreição de Jesus. E se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo seria como qualquer outro tipo de religião, sem promessa, sem esperança, sem uma busca humana, e utópica. Porque o que nos dá a garantia, a esperança no porvir, a certeza de ter sido perdoados, a certeza de ter tido a oportunidade de um recomeço, de uma nova história, de uma nova vida, do novo nascimento. Tudo isso está fundamentado em cima da certeza de que Jesus ressuscitou no terceiro dia. O que estava acontecendo ali naquele contexto, do capítulo 15? Assim que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu às mulheres lá no sepulcro, depois ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, depois tiveram outras testemunhas, e quando ele ascendeu aos céus, tinham 500 pessoas, presentes ali que presenciaram aquele evento, E quando Paulo estava mencionando isso aqui aos Coríntios, a maioria dessas 500 pessoas ainda eram vivas e podiam ser consultadas e podiam ser entrevistadas por quem tivesse algum tipo de dúvida. Porém, lá na igreja de Corinto, estava sendo pregado que a ressurreição não existe, que ela que podem ter acontecido, essas correntes de incredulidade acontecem desde os judeus lá para justificar que o corpo de Jesus havia sumido. Eles falaram que os 12 tinham roubado o corpo, escondido em algum lugar, para poder dar a entender que Jesus tinha ressuscitado. E ninguém nunca explicou por que os 12 morreram assassinados defendendo uma mentira até o final. Isso aí ninguém tem como explicar. Como que uma pessoa mente e defende aquela mentira e dá a vida por aquela mentira, sendo que os 12 nunca negaram a Cristo e nunca negaram essa verdade, deles terem presenciado Jesus Cristo ressurreto com um corpo incorruptível ali no meio deles, E só que dentro dos cristãos, dentro das reuniões cristãs, isso não era assunto repassado, O que estava acontecendo ali em Coríntios, a igreja estava toda deturpada, toda cheia de heresias, toda cheia de defeitos e doenças espirituais, Então, isso aí é o de menos, Saber que eles estavam pregando isso era o de menos, porque eram pessoas carnais e não conseguiam assimilar a ressurreição por causa do ponto de vista carnal. E aí Paulo vem dizer que se a nossa esperança está limitada só ao que é concreto, só a essa vida, só o que a gente pode esperar aqui, por exemplo, se vive com saúde, vamos dizer que até os 70, até os 80, e depois disso é só o corpo humano se deteriorando até que morre. Se não há ressurreição, se não há esperança de um novo nascimento, de um evento onde vai haver
a transformação daquele corpo incorruptível, daquele corpo corruptível para um corpo incorruptível, né? Por que a pessoa vai dedicar a vida inteirinha servindo a Deus? Por que a pessoa vai dedicar a sua esperança, né, na eternidade? Por quê? Não tem sentido. Aí ele diz, se a nossa esperança está limitada a essa vida, ao que, né, nós enxergamos, ao que é material, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Nós estamos garantidos e sustentados justamente nessa esperança de que mesmo morrendo aqui, nós vamos ressuscitar para uma nova vida, né? E aí Paulo vem explicar isso, e ele diz, depois ele passa a dizer sobre o mistério, né, da ressurreição. E o argumento é muito simples. Quem crê em Deus, quem crê né, que existe Deus e que Ele é de eternidade a eternidade e que Ele chama à existência aquilo que não existe, né? E que para Ele não há impossíveis, é muito fácil entender essa transição entre a esfera, né, material para a esfera espiritual. Da mesma forma que nós cremos que herdamos o pecado de Adão e herdamos o perdão em Cristo, né? Uma coisa liga a outra, né? Então, automaticamente, a gente passa a crer que vai haver a restauração da nossa existência e nós vamos passar de criaturas corruptíveis para criaturas incorruptíveis. Aí ele vem fazer uma analogia que é para as pessoas entenderem melhor. E ele diz, todo ser que existe nessa esfera aqui, um é diferente do outro. Os animais, por exemplo, os seres humanos, um é diferente do outro. Um tipo de carne, né? Mas tudo isso aqui só é possível nessa esfera. O céu, né? A eternidade, a região celestial para onde nós vamos, não, a carne e o sangue não herdam esse lugar. Então, o que é necessário? Assim como uma semente, né? A semente é um carocinho minúsculo, mas dentro dela tem as informações genéticas que vão providenciar com que ela se transforme, né, numa planta, numa árvore, numa infinidade de frutos, né? E tudo a partir de uma sementinha. O que Paulo estava dizendo é que nós, né, somos a semente do que nós seremos um dia. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui por um breve período de tempo como sementes. Um dia nós passaremos pela morte, né? E a partir dessa morte, nós vamos renascer com uma nova estrutura, um novo corpo, uma nova função na existência e seremos o que Deus programou que nós seríamos, né? Cada semente, ela dá origem a um tipo de fruto, né? E nós daremos origem àquela, né? A forma que Deus planejou pra gente na eternidade, né? E aí Paulo vem dizer, olha, nós somos sementes e a semente, para dar fruto, ela precisa morrer, né? Então fica muito fácil, muito simples entender. Nós estamos aqui por um breve período de tempo, né? E no máximo até 80, 90 anos e estourando 100, né? E depois desse período nós morreremos para nos livrar dessa estrutura aqui de carne, sangue, ossos, corruptibilidade, né? E vamos ressuscitar com o corpo glorificado semelhante ao que Cristo ressuscitou. Ele é a garantia de que há ressurreição, né? Mesmo aqueles que disseram, Jesus não morreu, Jesus foi escondido, o corpo dele foi escondido, o corpo nunca apareceu nesse tempo todo,
né? 2000 e tantos anos depois, cadê o corpo de Jesus? Onde está o seu sepulcro? Onde está? Entendeu? Então, ele é a garantia de que vai acontecer conosco. Assim como ele ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai, nós também seremos e receberemos um corpo semelhante ao que ele recebeu. E aí Paulo vem ensinar a esses, né, coríntios, mais uma vez, a praticarem aquilo que ele ensinou, para deixarem de ser contaminados com as heresias que surgiam aqui e ali. A gente necessita conhecer a Bíblia, que é para saber, né, o que é heresia, o que é estranho, né? Às vezes as pessoas entram em igrejas, né, que usam o nome de igrejas, mas na verdade não são, porque não pregam aquilo que está escrito, né? E aí elas usurpam o nome de Cristo, o nome da igreja, o nome do, né? E pregam coisas que não vão levar a pessoa a lugar nenhum, porque fixam a pessoa nessa esfera aqui, né? Muitas delas garantem que a pessoa vai ter o céu na terra, né? A prosperidade, onde ela entrar vai ser abençoado, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Isso é mentir contra o Espírito Santo, porque tudo aquilo que a gente acredita a ele e não é dele é pecado, né? E as pessoas, elas usam o nome de Deus para poder se promover, para poder enriquecer, para poder exercer o poder em cima das mentes fracas. Enfim, é um problema que ontem nós fizemos 502 anos da Reforma Protestante, né? E é patético isso, se a gente olha a situação da igreja cristã hoje, não só a católica, mas a evangélica também. É muita deturpação, é muita heresia, é muito engodo, é muito engano, né? E as pessoas comemorando 502 anos. Comemorar o quê? Comemorar o quê? Não tem o que comemorar. A Grande Babilônia é um sistema religioso, ela não é uma denominação ou outra, é o sistema inteiro, né? E o que Deus vai fazer com a Grande Babilônia? Está revelado lá, depois vocês vão lá e leem. Aí no último capítulo, que é o 16, né? O início dele, Paulo está dizendo que eles estão indo para Jerusalém levar a oferta arrecadada. Paulo estabeleceu o domingo para todas as igrejas separarem a oferta para socorrer os irmãos de Jerusalém, né? Os pobres de Jerusalém, os irmãos que viviam escondidos, que não podiam, né, professar a fé cristã porque eles eram mortos, né? Então era compromisso da igreja sustentar essas pessoas. E Paulo arrecadava nas igrejas que ele fundou, né, uma oferta que as pessoas deveriam separar durante a semana, para no domingo ele só passar recolhendo e levar para Jerusalém. E ele fala para os coríntios: se vocês quiserem eleger aí entre vocês alguém da sua confiança, né, para poder trazer essa oferta, né, nós vamos levar para Jerusalém. E agora eu estou enviando Timóteo, né? Apolo não quis ir de jeito nenhum, eu estou enviando Timóteo. Recebam Timóteo, façam com que ele se sinta à vontade, escutem as instruções dele, e assim que der eu vou ter com vocês, né? Foi a promessa de Paulo. E aí depois as saudações finais e tal, mais algumas, não advertências, mas algumas instruções. E aí ele termina essa primeira carta aos Coríntios, né? A carta inteira ele escreveu como advertência a essa igreja que era problemática, mas aí depois na segunda carta nós veremos alguns resultados já, né? E a primeira carta de Coríntios, ela é muito usada, né, para fundamentar algumas doutrinas, mas nós vemos que os coríntios, eles não eram exemplo para ninguém.
O que é exemplo aqui na primeira carta aos Coríntios é o que Paulo disse a respeito dessa igreja. É uma igreja que tem exemplos a não serem seguidos, né? E as instruções de Paulo, sim, né? Para voltar às práticas da sã doutrina, das primeiras obras, né? Aí sim nós podemos usar como modelo. Tá bom, meus amados? Um bom dia para vocês. Depois nós voltamos estudando a segunda carta aos Coríntios. Um beijão.